Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos de volta para esse primeiro programa do ano de 2022, um ano que promete ser agitado e nervoso e que esperamos todos a gente chegue ao final dele com mais esperança em relação ao futuro do Brasil. Bom, vamos começar, vamos bater o nosso papo, primeiro papo do ano sobre os assuntos quentes do Brasil. Hoje a gente vai conversar sobre as perspectivas para esse 2022, um ano com uma eleição presidencial crucial pela frente, mas que até chegar à eleição em outubro, o país ainda tem muitos desafios a enfrentar. Tem inflação alta, tem desemprego que não cede, tem uma economia estagnada, a gente tem o desafio da Covid, que ainda nos prega sustos e não deixa ninguém relaxar. Isso sem falar, se a gente chegar à área ambiental, que ainda tem um desmatamento absolutamente da Amazônia, fora do controle, queimadas no Pantanal, incêndios no Pantanal. E, claro, no meio disso tudo, temos um presidente que não muda, como se viu no final de 2021 e no início desse ano. O Bolsonaro continua um negacionista até a medula, seja nos pronunciamentos em cadeia nacional que ele fez no final do ano. Não apoiamos o passaporte vacinal, nem qualquer restrição àqueles que não desejam se vacinar. Ou nas aparições e falas na folga dele agora nos litorais de São Paulo e Santa Catarina, uma folga com muito passeio de jet ski e zero de solidariedade aos atingidos pelas chuvas na Bahia. Em resumo, o ano muda, mas o Bolsonaro não. Olha, Lauro, em primeiro lugar, um bom ano novo para todos que nos ouvem, né? Estamos, é o primeiro programa do ano. Eu acho que existe um tema que me preocupa no momento, entre vários temas, e que eu acho ainda não foi avaliado como ele deve, que é o caso dessa onda de Covid-19 que eu acho que está batendo no Brasil, né? Evidentemente que eu não tenho dados científicos para dizer, olha, essa é mais uma onda que bateu violentamente no Brasil. O que eu tenho são dados de observação pessoal. Olhando em torno as pessoas que eu conheço e das quais eu tenho informação, existe um grande número de infectados pela Covid-19. Tem as características da Ômicron, uma disseminação muito rápida, muito fácil e consequências relativamente leves, né? Eu acho que a onda está batendo no Brasil e nós não temos elementos para determinar ainda a sua dimensão. Eu me pergunto, será que ela terá consequências? Eu acho que terá consequências econômicas, sim, já no princípio do ano, e é muito ruim começar o ano com consequências econômicas difíceis. Você vê, por exemplo, que no campo do turismo já existem muitos voos cancelados, né? Acabam de cancelar também todos os cruzeiros que são feitos no Brasil. As empresas de cruzeiro suspenderam novas viagens no Brasil até o dia 21 próximo, por causa dos casos de Covid registrados a bordo nos últimos dias. 5 navios operam no país nessa temporada. Aqui no Porto de Santos, 2 navios estão em quarentena. Os carnavais, não é? Então já há uma repercussão econômica indiscutível. Evidentemente que é uma repercussão sobre o lazer, mas se você entender o lazer como um ramo de atividade econômica, e sim, também, não é? Setor de serviços todo. Que ele é atingido no máximo. A gente achava que tinha superado a crise não foi superada, e os dados que nós temos, por exemplo, os dados que eu tenho aqui, são de testes em farmácia, onde o crescimento é muito grande, não é? Algumas farmácias indicam que 80% dos casos estão dando Covid, há outras que
em outros estados aumentam ainda mais esse índice, é sinal de que estamos no auge de uma onda de Covid-19 com características diferentes da onda anterior. Ela leva menos gente ao hospital, né? Ela mata menos, evidentemente, mas ela tira pessoas de circulação e, de uma certa maneira, dificulta certas atividades que têm que ser canceladas. Portanto, o ano começa já com uma dificuldade econômica grande, entende? E começa também, acho que com uma presença do Bolsonaro nesse campo ainda marcada pelo negacionismo, né? O aspecto que mais pesa nesse momento é o aspecto da vacinação das crianças. Defendemos que as vacinas para as crianças entre 5 e 11 anos sejam aplicadas somente com o consentimento dos pais e prescrição médica. A liberdade tem que ser respeitada. A vacinação das crianças foi orientada, foi sugerida pela Anvisa, ou aconselhada, o melhor termo é esse, pela Anvisa. O governo resistiu, criou uma espécie de consulta pública que é inexplicável nesse caso e está dificultando um pouco. Então, a vacinação das crianças brasileiras de 5 a 11 anos, que deveria ter começado, que já devia estar em curso, certamente só vai ser feita já no meio de janeiro, no final de janeiro, com consequências muito grandes, porque muito possivelmente você iniciará o ano escolar com crianças indo à escola sem estarem vacinadas, sujeitas a esse risco. Portanto, eu acho que esse ponto é um ponto importante. Ontem eu vi uma declaração do líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, dizendo o seguinte: olha, durante a campanha eleitoral, vamos entrar agora na campanha, durante a campanha eleitoral, não é? Muito possivelmente essa questão já estará esquecida. Mas isso é o que ele pensa, o que ele gostaria, porque existe um certo incômodo entre os apoiadores políticos do Bolsonaro com a posição negacionista dele. Eles percebem que o negacionismo, embora exista na sociedade, ele significa uma porção muito pequena. A maioria das pessoas quer se vacinar, a maioria das pessoas considera a Covid uma pandemia muito importante, não é? Então, eles estão desejando que esse tema não seja discutido, mas contra a vontade do próprio Bolsonaro, porque a cada instante ele recoloca o tema à sua maneira, não é? Agora, a maneira dele recolocar o negacionismo dele foi exatamente, primeiro, com o passaporte sanitário, que ele recusou o passaporte sanitário, agora com esse obstáculo ou esse corpo mole em relação à vacinação infantil. Portanto, eu acho que o desgaste dele deve continuar, não é? Embora você observe que nesse princípio de ano, percebendo o desgaste, ele começa a tomar algumas medidas destinadas, de uma certa maneira, a atenuar isso. Uma delas é, claro, o Auxílio Brasil, né, que ele quer manter o Auxílio Brasil como uma linha importante de atuação e uma linha importante de recrutamento de votos, de atração de votos. O outro, ele perdoou a dívida dos estudantes, não, a dívida estudantil com as bolsas, o FIEP, ele perdoou, não é? E também fez uma medida que isenta os taxistas de um imposto. Do IPI para carros novos. Outro aspecto que eu queria registrar nesse princípio de ano, que acho que tem repercussões eleitorais também, foi o comportamento dele em relação à Bahia. Eu acho que o fato dele não ter ido à Bahia e ter se comportado de uma maneira assim, durante o período em que a crise da Bahia e o sofrimento na Bahia estava no nível mais intenso, ele estava de férias em São Francisco do Sul, andando de jet ski, indo a parques infantis, né? Isso tudo configura uma situação não só de falta de empatia, mas até de desprezo pela situação que ele encontraria lá.
Algumas pessoas dizem, você próprio já escreveu, né, que, não sei se você escreveu precisamente isso, mas que ele tem poucas esperanças eleitorais na Bahia. Ele acha que ele indo lá, ele seria criticado de qualquer jeito e tal. Mas eu jamais vi isso. Se é a reflexão eleitoral, o fato de você não ter esperanças eleitorais na Bahia, essa oportunidade te daria, pelo menos, para ter alguma esperança, se você agisse como um presidente da República tem que agir. Primeiro, indo lá, prestando solidariedade. Segundo, encaminhando e coordenando as medidas de socorro, reconstrução de estrada, reconstrução de casas, atendimento médico às pessoas mais necessitadas nesse momento. E segundo, até avaliando, junto com as cidades baianas, o que aconteceu realmente e tirando alguma lição para as cidades brasileiras. O que aconteceu lá, possivelmente vai acontecer em outras cidades brasileiras também, se houver uma chuva tão forte quanto hoje, entende? Subiu para 26 o número de mortes por causa das enchentes no sul da Bahia. A chuva diminuiu, mas a situação é de emergência em 166 cidades. Gabriela, na verdade, nesse ponto, em relação ao que ele ganha ou perde na Bahia, eu acho que tem que se acrescentar, para mim, uma coisa óbvia, que é que isso impacta muito mais gente. Ou seja, se é um morador do Rio Grande do Sul, de Sergipe, do Paraná ou do Rio de Janeiro, o eleitor está olhando o que ele faz na Bahia e faria ali uma comparação com, bom, se ele faz isso com os baianos, ele faria isso comigo, carioca, comigo, paulistano, comigo, enfim. Eu acho que isso impacta um número muito maior de eleitores. Transcende a Bahia, né? Agora, como é que ele vai tentar passar a condição de favorito com uma economia esfrangalhada, um país com esse número de desempregados e de subempregados, com o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha nesse nível tão elevado? Eu confesso que eu não conheço exemplos de um governante que conseguiu se reeleger com uma situação dessa, seja ele de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo. Não importa tanto, né? Quando tudo vai mal na área econômica e por tanto tempo, é natural e até meio óbvio que o eleitor queira apostar numa alternativa. E muita gente fala, mas tem o antipetismo que vai mostrar a cara mais à frente, quando o Lula tiver que se expor mais. Eu acho que é óbvio que existe um antipetismo forte, arraigado, resistente na sociedade brasileira. Agora, o que nesse momento vai ser julgado não vai ser o Lula, vai ser o Bolsonaro. Ele é o presidente da vez. Então, eu acho que nesse sentido, o Lula é o favorito. Como no momento anterior, o que foi julgado foi o petismo. Exatamente. Então, o Lula é o favorito, ele tem a favor dele não só o fracasso do governo Bolsonaro, mas também a possibilidade dele poder construir um discurso de perseguido, com a chancela do Supremo, que anulou os processos em que ele foi condenado. Tem a favor dele a memória do crescimento do Brasil quando ele foi presidente. Tem a favor dele também essa possibilidade de piscar para o centro, como ele está fazendo com essa articulação de uma chapa com o Alckmin, e ainda pode piscar para o centro mais na frente, fazendo carinhos no mercado financeiro, indicando alguém para uma área sensível da economia, alguém de confiança do mercado. E o Lula pode fazer isso porque ele sabe que, primeiro, que certa esquerda pode reclamar dessa piscada que ele faz ao centro, mas na urna, na hora ali do voto, não vai deixar de votar nele para votar no Bolsonaro ou para votar no Ciro Gomes. Se tivesse até um candidato do PSOL, certa esquerda poderia fazer isso, mas não terá. E acho que, pelo menos visto desse início de ano, ainda que as dinâmicas de campanha possam embaralhar as coisas,
a gente não consegue ver um outro candidato, seja o Ciro, o Dória, o Moro, tirando esse segundo lugar do Bolsonaro, mesmo com a economia aos frangalhos, muito pelo que você disse. O Bolsonaro tem a caneta na mão e, como qualquer governante, vai usar a caneta para o Auxílio Brasil, para isenção de IPI para táxi ou para outras medidas que ele venha tomar daqui por diante, que, em princípio, manteriam, ele ainda tem a base de evangélicos, de boa parte dos pastores evangélicos que o apoiam. Então, é muito difícil enxergar um terceiro candidato nesse momento, tirando esse espaço do Bolsonaro. Eu não sei o que você acha disso. Eu acho isso mesmo. Até o momento, a tua interpretação é correta. Houve muita gente que vai dizer, olha, o antipetismo vai voltar, eu acredito que volte em algum nível. Mas, segundo as pesquisas publicadas pela Folha de São Paulo, mesmo esse movimento, essa reação ao PT, declinou, caiu. E hoje é o partido que mais cresce. Não é? Então, tem aparentemente, consideradas as circunstâncias de agora, esse parece ser o caminho vitorioso, não é? O caminho que vai indicar a vitória. Que também uma situação muito confortável no interior de coligações, né? Porque essas coligações com partidos de esquerda são feitas hoje numa posição com muita força para quem tem o candidato a presidente definido, né? Porque por mais que se contrariem os partidos que estão apoiando, dificilmente eles deixarão de votar no candidato da esquerda, que é mais viável, entende? Então, é uma situação confortável, um caminho para a vitória. A única coisa que me parece difícil, né, é que é um caminho para a vitória ainda sem uma visão programática apresentada, né? Um caminho para a vitória que, em certos momentos, me parece apenas baseado na história de eu já fiz um bom governo, vou voltar a fazer um bom governo. Então, as pessoas é muito baseado, digamos assim, na memória de um tempo que foi vivido numa conjuntura diferente da conjuntura atual, né? Então, há na sociedade brasileira diversos temas novos que ganham dimensão, né? A questão ambiental, a questão da própria revolução digital, a necessidade de você trabalhar com essas variáveis de uma forma mais intensa, né? Infraestrutura digital, explorar melhor o potencial natural do Brasil positivamente, entende? Isso ainda não está muito claro, né? Não há uma visão assim, programática que, pelo contrário, no momento é só onde ela vai uma espécie assim, de julgando parado, né? Então vamos ver o que dá e estamos avançando. Eu te digo com sinceridade, eu acho que o caminho aparentemente é esse mesmo, entende? Embora o PT seja, para mim, pessoalmente, me trata pessoalmente de uma forma muito violenta, grosseira até, mas o problema é o seguinte, você não tem que pensar no Brasil também, né? Que o Brasil escolhe num determinado momento, você tem que respeitar e até desejar que dê certo. À medida que a coisa avança, você vai afirmando a sua visão crítica. Na verdade, você está falando aí do Brasil que eventualmente o Lula pode pegar se vencer a eleição, um Brasil bem diferente do que ele pegou lá atrás. E um outro aspecto que você não citou aí e que é muito importante é que o Brasil da eleição de 2002 para o Brasil agora da eleição de 22, nesses 20 anos, você tem a emergência da força dos evangélicos, tanto politicamente quanto em número de fiéis. Nesses 20 anos, o crescimento de fiéis evangélicos já é avassalador no Brasil. Se prevê agora, na década de 30 desse século, que o número de evangélicos ultrapasse o de católicos. Enfim,
é nessa condição de força política, como nunca tiveram, e também força de expressão na sociedade, e eles, em geral não, de forma esmagadora, eles têm uma visão mais conservadora da sociedade. Sempre quando se fala nisso, alguém gosta de ressalvar, não, mas os evangélicos não são todos iguais e tal. Não são todos iguais, mas eles têm, sim, um viés conservador em sua maioria, e isso é inegável. Quer dizer, você também tem essa emergência do conservadorismo evangélico na sociedade, em confronto também com novas forças que buscam da luta antirracista, da luta pela igualdade de gêneros e tal. Enfim, você tem um outro Brasil que o Lula vai, se eleito, ele vai ter que trabalhar, que ele ainda não expôs o que ele pensa nada disso. Como você disse, nesse momento ele está confortavelmente jogando parado para uma sociedade que é muito mais complexa, e ele apenas está acenando com o Brasil que ele governou e que teve um crescimento econômico expressivo, sobretudo no segundo mandato, em que o crescimento foi maior. O primeiro ele ajeitou mais as finanças, e no segundo ele cresceu mais, mas não estou dizendo que o Brasil não fosse complexo àquela altura, porque o Brasil sempre foi complexo, e era no início desse século, mas de fato você tem hoje novas questões as quais o Lula não tocou ainda. De novo, ele não precisa, eleitoralmente é do jogo, mas que a gente vai ter que entender melhor que Lula vem aí, independentemente se vai ser o Lula mais rancoroso, menos rancoroso, se vai ainda ter ressentimentos por ter sido preso, etc, etc. Mas que Brasil ele está vendo, fora da seara econômica, que também ele ainda não deixou claro o que ele quer. Tem muita coisa pela frente ainda para o candidato hoje favorito explicitar para a população na campanha. Mas eu acho que a situação é confortável, uma vez que ele nem sequer declarou a sua candidatura, não é? Exato. Apenas até o momento o que ele diz é o seguinte: olha, eu sei fazer, já fiz uma vez, vou fazer de novo. Agora, quando declarar a candidatura, então é que começam a surgir as perguntas de como será feito de novo uma conjuntura alterada. O papo está ótimo, mas está terminando o primeiro Lauro e Gabeira do ano. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido na Rádio CBN às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Esse episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. Trilha sonora que vocês ouvem aí ao fundo é da Mário Romano. Na terça-feira que vem a gente volta. Tchau! Tchau, até lá!